Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é mestre místico, escritor, autor da editora Madras, palestrante, estudioso, sabe tudo sobre as ordens iniciáticas e hoje ele vai falar sobre o arcano do tarô, a Nemeia, a força. Fiquem ligados, hein? Vai ser tudo de bom. E ontem o Alexandre começou um mega curso sobre os sete arcanjos, que tá o maior sucesso, todo domingo, às 18h30. Dá tempo de entrar ainda, viu, família Pax? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o Alexandre no ar, pra gente ver. Porque ultimamente esse Instagram tá dando um baile, viu? Vou lhe contar uma história. Queria pedir que vocês ficassem enviando o coração, falassem, ei, Ale, tudo bom? Olá, Bem-vindo, tudo obrigado. bem? Estamos aí numa Tudo altura ótimo. boa, Carmen? Abaixa mais. Tá Abaixa cortando aqui um mais. pouco, por favor. Espera aí. Tá bom? Não, não. Então levanta, levanta, levanta. Espera Só aí, aí. vamos levantar. Levanta um pouquinho. Me Levanta um diz pouquinho só. Vai. mais um pouquinho? É que tá cortando aqui, ó. Tá pegando a Ah, sua testa. deu? E aí, agora, yes. Pronto. Ah, Maravilha. bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Querida amiga Carmen, queridos amigos e amigas da Pax Universal, eu estava já ouvindo você falar um pouquinho agora do nosso grupo de estudos que começou ontem sobre os arcanjos e está É, espetacular. O meu só recado se para os não. amigos e amigas que estão vendo agora, gente, matricule-se, porque as reações ontem, após a primeira aula, o pessoal que é maravilhoso, mandar um beijão para todos os alunos matriculados já, mas as reações deles foram incríveis, falaram, nossa, mas é uma abordagem muito profunda, porque além dos Ah, arcanjos, você fala de outros assuntos também. Então, você tem a oportunidade, porque ontem foi uma aula introdutória, mas a gente vai começar no breu mesmo da coisa, né, a partir dessa semana. Acabou nossa live? Tudo aquilo que quiseres fazer pela evolução da tua consciência, realiza agora. O amanhã é uma agora. ilusão. Então não perde tempo. É agora, é o já, né? É verdade. Eu também. Eu vivo, graças a Deus, o já, o momento presente. Tanto que eu não uso relógio já há muitos anos, há mais de 40 anos. E porque eu mais ou menos estou na hora sempre com os meus compromissos, né? E quando eu atraso, nunca ninguém reclamou, graças a Deus. É, Porque eu graças a cumpro a Deus. agenda. Aquilo que eu me comprometo a fazer, eu faço. Eu tento o meu melhor, né? Agora, olha aí, família Pax, o Alexandre Garzelli iniciou ontem um grupo de estudo, uma vivência super especial com os sete arcanjos, os seres da fraternidade branca que trazem a energia da fé, proteção, cura, sabedoria, iluminação, amor incondicional, práticas devocionais, paz, transformação, transmutação. E todo o trabalho dele é muito enraizado nas energias das ordens iniciáticas, né? Porque o Alexandre participa absolutamente de todas que você puder imaginar, né? Maçonaria, Rosa Cruz, Demolei, eu não sei mais as outras todas aí Templário, vai. e por aí vai. Templários, as artes marciais, ele também pratica um monte. Aí ele une tudo e a hóstia angélica é o que está nos auxiliando nesses momentos de transformação planetária. E os sete arcanjos são responsáveis pelas energias do poder e da proteção e é a força que ampara esse momento de transição planetária. Então, para você, quando sentir o chamado, o curso do Alexandre tem a duração de 4 meses, todos os domingos. A aula mesmo começa agora dia 14 de novembro, domingo agora, 18h30, são 2 horas de aula, das 18h30 às 20h30, durante 4 meses. A mensalidade é R$ 300 e você depois recebe um certificado no final e você vai ter aí toda a sua energia. Aliás, depois eu preciso te perguntar do certificado, porque eu não assinei ainda aquele do anjo, porque eu não sei fazer. Tá. So sorry. Não, fica Depois tranquila. volte lá e você me explica. Eu te explico sim. E a Carmen já viu, né? O tipo de arte que a gente faz no certificado, que é algo que quando você olha é um Até quadro, né? arrepio.
É um Gente, quadro. é maravilhoso. Ele fez o certificado no curso de anjos, que as pessoas da Pax participaram, que terminou já praticamente 2 semanas. E É. eu esqueci totalmente. Ele assinou de um lado e eu estou assinando do outro, como eu sempre assino para o público da Pax. Só que eu não sei assinar digital. E acabou voando da minha cabeça. Agora eu me lembrei, porque está começando o outro curso, né? Então, até não era nem assunto para a gente falar ao vivo, mas o É. certificado é maravilhoso, realmente. Mas é Esse legal. E quadro é também teve aquele certificado da alquimia, né? Um outro também, sim, é esse. é, ficou legal. É exatamente esse da alquimia, que eu não sei E assinar do outro lado. fica tranquila. É bom de conversar, mas o que eu gosto desses programas aqui é que a gente fala claramente sobre tudo. Porque nós também estamos É, aprendendo a usar tecnologia, fazer coisas, está todo mundo aprendendo. Eu é. consegui colocar aquela minha assinatura lá por um acaso, né? Que eu peguei, assinei, aí eu vetorizei e falei, pô, se está vetorizado, está no meu computador. Agora eu tiro do computador e jogo no certificado. Mas aí as fadinhas da equipe Pax Informática, elas podem te ajudar. Elas vão te ajudar. Ah, então tá bom, eu vou pedir auxílio. Eu esqueci, apagou da minha cabeça. Olá, família Pax. Então, curso imperdível, vivência, grupo de estudo com os 7 arcanjos da Trindade Branca Universal, com o nosso querido Alexandre Garzelli, todos os domingos, início a primeira aula agora dia 14 de novembro, das 18h30 às 20h30, durante 4 meses, mensalidade R$ 300, e vocês têm as coordenadas aí nas nossas mídias sociais, participem, ou no nosso portal pax.org.br, que vai ser tudo de bom. Eu tenho certeza que o pessoal deve ter amado a aula ontem, né? Porque você vai fundo na raiz da questão. Né? Vou te contar um segredo, Camila. Você quer saber que horas que a gente foi sair da aula? Mais ou menos umas 15 para as 9, porque o assunto acaba ficando tão interessante e tão profundo. E primeira aula é sempre aquela coisa, você sempre fala um pouquinho mais, mas já teve prática. Quem estava ontem na aula já aprendeu a fazer o sinal da cruz da Kabbalah, que é uma coisa extremamente rara, saber fazer isso, e aprendeu também a trabalhar uma limpeza que serve para a própria pessoa, para qualquer ambiente que ela tiver, usando a árvore da vida inteira, pentagramas de fogo, 4 arcanjos. Olha, não adianta, Carmen, é aquele negócio, né? Uma vez que a gente mexe o caldeirão, né, a gente não para de mexer nunca. Então sempre vai ter magia no meio. Não, não tem jeito, não tem jeito. Mas vai ter tudo de bom. Olha, a gente insiste, né, no bom sentido um pouco, porque o desejo de um eu nutrido com a luz é nutrir outras pessoas. Então a gente deseja tudo de bom para vocês. O termo que eu uso, né, sempre que eu falo aqui, boa tarde, Carmen, e amigos, amigas da Pax, né? Realmente vocês são grandes amigos, grandes amigas que estão conosco, alguns, eu creio muito nisso, não é só nessa primeira vida, não. Então, uma relação de amizade, muito mais do que uma relação corporativa, administrativa, técnica. Não. Meu ascendente é Aquário. Eu sou capricorniano, ascendente Aquário. E Aquário já viu, né? É o signo da amizade, entre outras coisas também, né? Mas ele trata todo mundo de amigo, amiga. Eu acabo de conhecer pessoa numa fila, nossa, né? Depois de 5 minutos de conversa, já parece que a gente conhece há 10, 20 anos, né? É assim que tem que ser, né? Assim que tem que ser. Tá? Certo, é por aí, é isso mesmo. Muito bom, muito legal. E aí, família Pax, fiquem ligados então, participem do curso, você possa aprimorar aí todo o seu conhecimento. E o tempo é agora, né? É o eterno agora que nós vivemos para tomar decisões e para realmente mudar o contexto e o curso da tua vida individual e planetária, né? E é isso aí, muito bom. Vamos lá. Então, Animados, né? você hoje escolheu o tema Nemeia, a Nemeia, força. é a força. Vou Então, ligar o meu ai arcano aqui, ele está liga o Ai desligado. Arcano. E hoje, por falar nisso, né, os celulares estão uma coisa assim absurda, a conexão, mas não tem mais região. Qualquer região fica travando, fica. Aí a gente pede para as conexões divinas, que essas não falham nunca, porque se dependeu das tecnológicas, pelo amor de Deus, tá?
Incrível, viu? Mas então tá ligando Hoje aí o teu Ai Arcanum. vamos ver agora. Estou pensando, acorde Isso. super A entusiasmado. gente vai, enquanto isso, mostrando aqui na telinha, deixando o arcano aqui 11 do tarô, que é o arcano da força. Então, o que a gente consegue ver neste arcano? A gente consegue ver um leão enorme, Sim, conseguimos ver uma moça que ela está, para alguns, fechando a boca do leão, para outros, ela está abrindo a boca do leão. Atrás da moça existem curiosas grades. E por que são curiosas? Porque essas grades não são rígidas, elas são moles. E atrás das grades existe uma luz de brilho muito intenso, que é mais misteriosa ainda que as próprias grades. E como a gente pode ver aqui em cima da cabeça da moça, tem o que a gente chama de lemniscata, que é o símbolo do infinito. É o 8 na horizontal sobre a cabeça dela, que para quem acompanha nossos bate-papos de segunda-feira aqui, o mago também tinha esse número 8 na sim. horizontal sobre a cabeça dele. E agora a gente vê esse padrão repetido aqui no arcano 11. Então, em primeiro lugar, vamos começar a falar um pouquinho pelo número do arcano, que é o número 11. Na numerologia pitagórica clássica, nós temos dois números mestres, o número 11 e o número 22. O número 11 é um número de pessoas extremamente fortes, extremamente conectadas com a espiritualidade de alguém que está aqui na Terra, na presente encarnação, para fazer algo significativo. E realmente, pessoas que possuem, faz lá o cálculo numerológico, quando aparece o número 11, é um número tão forte que a gente tem que verificar se a pessoa tem todos os outros números no nome dela. Porque se ela tiver muitos números que faltam no nome, a gente pega o 11 e reduz a 2, porque ela não conseguiria aguentar a intensidade da força do 11. E é este número forte, poderoso, que rege o arcano. Quando ele aparece em um jogo, já indica que existe uma mensagem muito especial para a pessoa naquele jogo que estamos interpretando para ela. Agora vamos aos desenhos. Bom, por que esse nome Nemeia? Será que é o nome da moça? Será que Nemeia é uma palavra sinônimo de força? Na realidade, o nome Nemeia ele vem da mitologia grega e vem de um herói que é conhecido pela sua força, que os romanos chamam de Hércules, né? E os gregos chamavam de Heracles. E tem um momento na história desse filho dos Zeus, que é o Hércules, que ele tem que cumprir 12 trabalhos, os 12 trabalhos de Hércules. E um dos trabalhos é matar, é derrotar o leão da Nemeia. Então, Nemeia é uma região e tinha lá um leão barbarizando, aprontando todas na região. Aí chama o Hércules para ele vir aqui dar um jeito antes que esse leão acabe com todo mundo, né? E ele vai lá, ele subjuga o leão, e não apenas isso, a história fala que ele tira a pele do leão e ele faz a própria capa que ele usa. Então, o manto que o Hércules usava era feito do leão da Nemeia. Coitado do leão, né? O Hércules naquela época não foi nem um pouquinho ecológico, mas enfim, eram outros tempos, né? Então é interessante porque o leão ele representa o lado instintivo do ser humano, representa o lado egóico, representa coisas que precisamos ficar atentos e praticar a autoobservação, como vaidade, orgulho, às vezes, né, impetuosidade descomedida. E a jovem
ela é o contrário do leão. Ela é sutil, ela parece aquelas damas antigas pelas roupas que ela usa, ela representa a essência que está dominando o leão. Então, quer dizer, a essência que domina o ego. Na verdade, nós precisamos colocar o ego no devido lugar. E o devido lugar dele é sob o comando da essência, e não ao contrário. Aí existem duas escolas no mundo. Escolas que eu estou falando são escolas esotéricas. Tem uma tradição que fala: você precisa matar definitivamente o ego. Essas tradições estão muito lá para o Oriente. E tem outras tradições que falam: não, você precisa dominar o ego. Você precisa colocá-lo no seu devido lugar, que é sob o comando da essência. Essa linha de pensamento se aplica mais aqui para o Ocidente. Até a maior parte das escolas esotéricas ocidentais, todo o trabalho que a gente faz, se a gente for pensar nas sociedades secretas, por exemplo, os maçons. Maçonaria é uma ordem ligada aos mistérios da construção. Daí o porquê muitos dos nossos símbolos são a trolha, que é aquela colher de pedreiro, o esquadro, o compasso, o nível, o prumo, a régua. Porque a maçonaria tem uma história muito antiga. E houve uma época que a maçonaria ela só podia ingressar, só era convidado para entrar na maçonaria pessoas que estavam ligados à arte da construção. Então, pedreiros, arquitetos, engenheiros, construtores, né? A maçonaria ela tem muito a ver com as guildas de construtores da Idade Média. Com o passar dos séculos, a maçonaria se abre. Quando chega uma época em que parece que aquelas grandes construções não se fazem mais, como castelos, pontes, catedrais, ela começa a aceitar no seu interior a ordem outras pessoas que não são ligadas somente à arte da construção. Aí vai ser uma época que entram os músicos, como Mozart, entram filósofos, entram cientistas, entram profissionais liberais, que é mais ou menos até os tempos atuais a coisa permanece assim. Só que a gente não perdeu a arte de construir. A gente não constrói hoje em dia essas grandes construções externas, porque o objetivo da maçonaria atual é a reconstrução do ser humano. Então nós vemos o ser humano como um templo que abriga uma essência divina e que eu preciso edificar, fortalecer o meu templo baseado na virtude. Quando eu faço isso, eu deixo de ser bruto, eu deixo de ser o leão e eu me torno algo polido, eu me torno algo sublime. Então, é uma escola ocidental que também tem a ver domínio do ego per essência. Quando a gente fala dos cavaleiros, né, templários, e eles estão muito ligados ao mistério do Santo Graal, tem uma coisa curiosa, que na época das cruzadas, os templários eram tão valentes que o mundo islâmico falava: estes templários combatem como leões. Então eles eram associados aos leões, os cavaleiros templários, pela maneira corajosa, brava que eles combatiam. Mas a gente sabe que hoje ninguém mais sobe num cavalo, pega uma lança e sai trotando pela rua para combater, né? O combate hoje é interno, é o bom combate. E os templários sempre vão andar associados ao mistério do Santo Graal. Agora, qual era a condição para que um cavaleiro chegasse ao Santo Graal? Ele deveria ser puro. Ele deveria ser virtuoso. Se você vai ser puro, virtuoso, você vai ter que trabalhar teu ego para que você acenda a tua chama interior, a tua essência. Então a gente vê que as escolas ocidentais, o Ocidente, a alquimia, o que a alquimia fala?
Vamos pegar o chumbo e transmutar no ouro. Sim, vamos pegar o chumbo do ego e transmutar no ouro da essência. Então a gente aponta muito para essa linha, mas para isso é preciso o ser adquirir domínio sobre as suas paixões, sobre os seus instintos. Porque a gente sabe, né, Carmen, que um ser humano com as paixões muito à flor da pele, com os instintos muito à flor da pele, ninguém consegue aguentar. A pessoa precisa moderar, ela precisa praticar a autoobservação. Então, essa jovem, ela tem sobre a cabeça o número 8 na horizontal, para representar que nesse trabalho de dominar o ego, ela conta com força infinita, força espiritual, força moral, emocional, força mental e até a força física. É muito curioso, porque quando, no duro, a gente se envolve com autoconhecimento, quando a gente se envolve com busca espiritual, quando a gente quer se colocar a serviço de algo maior e da humanidade, toda invisibilidade trabalha ao nosso favor e nos envia força dos planos superiores. E com essa força, nós podemos aí domar os leões do dia a dia, porque a espiritualidade está conosco. E leão representa tanta coisa, né? O próprio Mestre Jesus, o Cristo, ele era o quê? Eu sou o leão da tribo de Judá. Então, a ascendência, a linhagem da qual ele vinha, o símbolo era um leão. E quando você for ver de quem ele descende de Salomão, que foi um dos reis mais sábios da história e poderoso. Salomão era filho de quem? De Davi. Um rapaz jovem, adolescente, que numa situação de guerra, vem lá um gigante, ele com uma pedra de funda, né? Olha a arma humilde, simples que ele tinha, ele derruba o gigante, né? Então a gente vê que essa linhagem de Jesus, o Cristo, é uma linhagem de força. E sabe o que é melhor? Todo mundo que sabe ativar a sua divina e poderosa presença de Deus, o Eu Sou, conta com a presença crística, né? Então você pode contar com esta força, que esses grandes nomes que eu falei aqui, eles eram dotados. Você pode contar com a mesma força, é só saber ativar tua divina e poderosa presença de Deus em ti, o Eu Sou. Agora, o arcano, ele tem mistérios, porque não é só a jovem e o leão que estão aqui, né? A gente vê a capa dela vermelha, né? É uma cor bem forte, e o vestido interno dela é azul. Engraçado. Azul é a cor do poder. Poder é uma forma de força. Na fraternidade branca, primeiro raio, mestre Hermória, arcanjo Miguel, são sinônimos de manifestação da vontade de Deus e do poder. E a roupa interna da jovem é azul, mas o manto, ele tem um tom avermelhado, alaranjado, porque leão é um signo do elemento fogo, né? Então daí o porquê a capa dela tem essas cores, né? E o fogo falam que ele é o elemento entre os quatro, ele é indomável, né? Porque é difícil, você consegue dar forma à terra, você consegue até gerar hoje energia eólica com o vento, você consegue canalizar a água, mas tenta canalizar. Como é que eu vou canalizar o fogo? Como é que eu vou domar o fogo? Que, curiosamente, né, é um elemento muito antigo, porque a descoberta do fogo mudou a humanidade, né? A partir do momento, tem duas coisas que alteraram muito a humanidade. Primeiro, quando o homem primitivo ele passa a perceber a passagem do tempo.
quando ele começa a dividir na cabeça dele, ele olha, né? Horas de luz, agora são horas de escuridão. Aí ele começa a entender, então tem um ontem, tem um hoje, e acho que amanhã a luz vai voltar de novo. Quando o homem entende isso, a consciência dele dá um salto. Um outro grande salto é quando ele domina o fogo, que tem uma história por detrás do fogo maravilhosa. E a gente precisa, hoje, 2021, a gente precisa dar um outro saltinho, que é aprender sobre as chamas dos mestres, aprender sobre as chamas dos raios, ativá-las em nós, e aí a gente vai ver o salto de consciência que esse planeta vai dar. Mas aí, cada um faça suas escolhas. Por exemplo, você pode escolher estar todo domingo com a gente, das 18h30 às 20h30, estudando os grandes arcanjos. É uma maneira, né, de você ativar essa chama interna, né? Então, é muito interessante que os mistérios do arcano, a gente vê que atrás dela existem grades. Com detalhe, essas grades são moles. É muito curioso, porque grade é uma coisa rígida normalmente, né? E não bastasse isso, atrás das grades tem uma luz que parece ser muito intensa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você, amigo, amiga que nos ouve agora, é dotado naturalmente de força. Traduzindo, todo mundo tem um potencial. Todo mundo tem uma força. Todo mundo, sem exceção, né? Senão, você não estaria encarnado aqui. Se você está encarnado aqui, existe trabalho a ser feito. E você tem uma força para realizar esse trabalho, né? E olha, você nem tem os 12 trabalhos do Hércules, não, viu? Ele que teve 12, foi uma trabalheira danada, né? Você fica tranquilo que nem são os 12 trabalhos de Hércules que você tem que realizar. Agora, cada vez que você fala ou que você pensa, ah, mas será que eu tenho mesmo potencial? Ah, mas será que eu consigo? Ah, mas não vai dar certo. Cada vez que você fala algo negativo ou pensa algo negativo, você cria uma grade entre você e essa luz aqui no fundo, que é o seu potencial realizador. Então, a pessoa que fica o tempo inteiro, ó vida, ó céus, nada dá certo, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, e talvez, e coisa e tal. Cada frase dessa, a pessoa vai criando uma grade. E aí, ela acaba represando o potencial dela. Que aquela luz representa esse poder, essa força, esse potencial para realização que todo mundo tem. Agora, por que as grades são moles? Para representar o seguinte: elas não são rígidas porque elas são ilusórias. Na verdade, é o ser humano que coloca grades, contenções na vida dele quando ele deixa de acreditar nele mesmo. A partir do momento em que ele acredita nele mesmo, essas grades desaparecem, o ser é iluminado pela luz do potencial, e aí ele pode domar qualquer leão, ele pode realizar qualquer trabalho, ele pode vencer qualquer obstáculo, ele pode conquistar qualquer coisa. Eu falo para os meus clientes em consulta, quando eles tiram esse arcano, você não tirou a força por acaso. Se o arcano da força apareceu na tua consulta, é porque existe algum trabalho a ser realizado. Então, para de achar
que você não é capaz. Para de achar que não é possível. Para de achar que você não tem potencial. Como uma pessoa, ela pode não ter potencial se essencialmente a pessoa é uma centelha divina, é uma fagulha do Deus emanador. Você tem todo o potencial que o Deus emanador tem. Você tem todo o potencial do universo dentro de ti. O que é preciso é vencer o leão do medo. Porque quando você está numa savana africana, você começa a ouvir, porque os passos de um leão, né, quando ele vai deixando as pegadas dele, é pesado, dá para escutar. Quando você ouve, então, o urro de um leão, dizem que lá todo mundo sai correndo. Menos as pessoas que já moram lá, vivem lá, porque até estão acostumadas a combater a vida inteira esse tipo de ameaça, né? Mas, diante do rugido do leão, do ego, do leão das baixas paixões, não fica com medo, não. A força da tua essência é muito maior. E dá para subjugar esse leão. Dá para colocá-lo no devido lugar, ou seja, colocar o ego no devido lugar e usá-lo como força potencial, dominado pela essência, a serviço do bem. É uma tarefa que nós precisamos realizar. Vamos lá. Muito legal. Eu quero só fazer algumas colocações. A doutora Fernanda está fazendo o seu curso de arcanjo e ela escreveu: foi a melhor aula sobre arcanjos que eu já tive. E foi só a primeira aula. Gratidão define. Quero mandar um beijo para o Romário e para a Karen, para a Vanderly e para o Roberto, que tiveram lá sábado na Pax e estão agora aqui na live. E queria pedir para vocês que estão aí com a gente enviar corações e interagir e conversar, que é para a gente continuar aí nesse bate-papo. E o Alexandre está disponível também para responder perguntas, se for o caso, né? Não é isso? Deixa eu ver se você tem alguma pergunta que eu acabei apertando uma letra errada. Bom, vamos lá. Olha aí, família Pax. Quem quiser participar do curso do Alexandre Garzeri de Arcanjos, a primeira aula vai ser no sábado que vem. A Alice Mesquita também está fazendo o teu curso, concordo. Maravilhoso curso de Arcanjos. O Alexandre prepara muito tudo que ele faz com muitos detalhes e com muita profundidade, porque ele é um grande conhecedor de vários aspectos da espiritualidade e ele tem esse dom de compartilhar absolutamente muita informação sempre, o que é ótimo, né? Então, olha, família Pax, no dia 14 de novembro, domingo agora, dá para você entrar ainda no curso de Arcanjos, a duração é 3 meses, com o Alexandre Garzeri, das 18h30 às 23h. Aliás, a duração é 4 meses, a inscrição é R$300 e você vai participar de super aulas, entrando em contato com todos os grandes arcanjos. Muito bom. Pois é, vamos domar o leão, né? Conforme estava explicando a carta de hoje, que é a Nemeia, a força. Domar os leõezinhos da Nemeia que temos dentro de nós, né? Vamos, né? Sim. Trabalhar direitinho, né? Com nossas paixões, praticar autoobservação, se voltar para o autoconhecimento, pedir bastante auxílio da autoinvisibilidade, que aí é uma tarefa menos árdua ter que lidar com estes leões, né? E é interessante porque o nome do arcano é a força. Só que a gente tem que pensar. O que é força? Se você pergunta para algumas pessoas, é capaz delas dizerem: força eu sei o que é. É quando eu vou lá na academia, ou quando eu vou lá no CrossFit, fico levantando peso, fazendo musculação, e aí eu fico bem fortão, né? A força física é um tipo de força, né? Não se tem dúvida em relação a isso, né? Mas a gente não está falando de força física, não. A gente está falando de uma força que ela, agora, o pessoal
adolescente, criança que estiver assistindo aí agora vai amar, né? A gente está falando de uma força que ela já foi explorada em desenhos muito famosos, que toda criançada assistia. Ela já foi explorada também no cinema, de diversas maneiras. Então é interessante porque tem um herói dos anos 80, ficou muito famoso, né? Todo mundo via o desenho dele, chamado He-Man, né? E é interessante que o He-Man, ele puxava uma espada, olha a simbologia, ele puxava uma espada, erguia a espada para cima e ele invocava, né, um poder, ele falava, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Aí a Carmen sabe, eu fico de olho em tudo que é simbologia. O que são os poderes de Grayskull? Grayskull quer dizer caveira cinza. Tinha uma feiticeira que vivia, né, numa fortaleza que tinha a forma, né, de uma caveira cinza. E é muito interessante porque a feiticeira, né, lá do desenho, ela representava o sagrado feminino, né? A gente sabe que as sacerdotisas, ao longo da história da humanidade, lá nas eras, né, primordiais, elas eram as grandes iniciadoras dos homens e, com certa amizade com essa personagem, ele conseguiu ser investido daquele poder. Mas a frase dele é muito interessante, porque ele não fala eu terei a força, ele fala eu tenho, ele traz para o agora. Né? E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a nossa mente subconsciente, ela não aceita verbo no passado e ela não aceita verbos no futuro. Se você quer trabalhar com programação mental, com visualização, você tem que usar termos presentes. Eu tenho, eu posso, eu sou. Alguns exemplos, tá? Agora, além do desenho do He-Man, tem uma saga que eu vou me conter aqui agora, porque eu sou um daqueles fãs fanáticos desta saga, que é Star Wars. Star Wars, qual que é o termo mais famoso da saga? O termo tem a ver com a força. Porque na saga Star Wars é uma galáxia, né? Então você tem vários estratos da sociedade. Você tem lá o Império, que tenta controlar, né, a galáxia, o lado negro da força. Você tem lá contrabandistas, mercenários, aventureiros, mas você tem, para manter a paz do que eles chamam de antiga república, uma ordem, que é a Ordem Jedi. Quando você olha para a Ordem Jedi com outros olhos, você compreende que o George Lucas, ele é um camarada muito maroto. Alguns filmes juntos, naquela franquia Indiana Jones, é dos dois, são dois iniciados. E na saga Star Wars, o personagem do Jedi, ele diz uma coisa, eles se saúdam entre eles da seguinte maneira: que a força esteja com você. E o que é a força? A força é um potencial interior que permite aquele Jedi fazer controle mental, movimentar objetos e muitos outros poderes. Aqui no filme não mostra todos os poderes que o Jedi tem, né? Então é muito interessante porque o George Lucas, se a gente reparar, não sei se a Carmen já prestou atenção, nem tem essa de relance, como que os Jedi se vestem? Eles usam um costume, né, na região aqui do tronco, que lembra uma espécie de kimono. Sobre
esse kimono, eles colocam um manto, normalmente marrom, com um capuz. E tudo isso tem significado. O manto marrom com capuz, por que a cor é marrom? Porque, nesse contexto da galáxia, a criatura mais humilde da galáxia, a cor dela é marrom. Então, isso representa que o Jedi está a serviço das criaturas mais humildes, como das criaturas mais elevadas. Ele está a serviço de toda a galáxia. E o kimono é interessante porque nos remete à arte marcial. Você tem kimono no karatê, no aikido, no judô. E se você pratica uma arte marcial japonesa, você aprende a desenvolver uma energia chamada Ki. É uma energia interna, uma força interna. E é muito interessante onde que os artistas marciais de arte marcial japonesa amarram a faixa. Dá uma olhada, olha, né? Para alguém vestido com kimono de karatê, ou de judô, ou de jiu-jitsu, ou lá a hakama do aikido, o ponto onde é dado um nó na faixa é exatamente internamente onde se encontra essa energia Ki. Que na China, quem faz Kung Fu, Tai Chi Chuan, trabalha com energia Qi. E se você pratica arte marcial chinesa e você desenvolve esta energia, até o teu organismo começa a se comportar de maneira diferente. Vocês já repararam como as pessoas que fazem Tai Chi Chuan, elas têm longevidade? É interessante, né? Agora, essa longevidade tem a ver com uma movimentação energética que é possível em nosso organismo, por meio de respiração. Quem faz yoga também lida com isso, por meio de ativação de chakras, entoando mantra. Tem várias metodologias, todas para desenvolver a força. Todas as metodologias para que a força esteja conosco. Como o Jedi fala, que a força esteja com você. E a série é muito simbólica. Agora, entre o lado do fã da série, isso é cultura, que nem o pessoal fala hoje, Cami, cultura geek ou nerd, mas é uma cultura muito legal. Os lightsabers mais conhecidos, quando a saga surgiu, né, os primeiros filmes, né, eles tinham as cores azul, verde e amarelo. Depois vieram outras cores. Inclusive, a Cami vai ficar feliz, tem um Jedi que ele usa um lightsaber violeta. Já tem violeta também. Então pode ficar feliz que já tem um lightsaber para você, já foi criado. Então é interessante. Agora, essas três cores primárias, o Jedi que usa o lightsaber azul, na Ordem Jedi, eles são uma classe de Jedi, a classe dos guardiões. Então, são aqueles Jedi que são primeira linha de combate, são primeira linha de defesa. São aqueles que saem correndo na fileira de batalha, estão em primeiro lugar. Agora, olha o que eu falei. O lightsaber azul representa os guardiões. O que a gente sabe sobre isso? A cor azul não tem a ver com o Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel não é o guardião protetor de toda a raça humana desde o início dos tempos, e assim será até que a gente tenha obtido a vitória da ascensão? Olha o link, gente. Não está no filme por acaso, não. Eu estou falando. O Jorge Lucas, ele é iniciado em algumas coisas, né? E aí tem o lightsaber amarelo. É uma outra classe, é um outro tipo de Jedi, que a gente chama de Jedi Sentinela, que são aqueles Jedi que se infiltram, que espionam, que têm que obter informações, conhecimento, até para saber as articulações do lado negro, né? Agora, o camarada tem que obter informação, tem que obter conhecimento. Legal. Qual é a cor na fraternidade branca associada à sabedoria, a conhecimento? Amarelo ou dourado. E o lightsaber verde.
que é o Jedi, a classe cônsul, os cônsules, né? É interessante que são Jedis conselheiros. Primeiro, eles preferem conversar, temperança, diplomacia. Só quando a diplomacia falha, que eles sacam o lightsaber. Agora, o que é o verde? O verde tem a ver com verdade. O verde tem a ver mais com você curar do que você sacar um lightsaber e fazer lá um ataque. E o verde é a soma de azul com amarelo. Então é um tipo de Jedi que ele mescla poder, sabedoria, a fim de que ele possa promover a diplomacia, a paz, a temperança, a cura. Quando eu vi esses filmes com meu pai falava assim: como que você consegue fazer essas relações? E eu respondia, calma, calma, quando o filme acabar eu te conto. Vamos ver o filme agora, porque eu adoro Star Wars. Mas é muito legal. Olha aí, família Pax, estamos conversando com o querido Alexandre Garzeri, que ele é expert em todas as ordens iniciáticas. É muito bom conversar com você. Tem uma pessoa aqui que escreveu, a Gus Andrade, que o Messenger me ensina que para conseguir alguma coisa, a gente tem que usar a nossa força e a força do ar, e respirar aquilo que nós queremos. E é bem isso mesmo, porque o mestre Saint Germain ensina que tudo está no éter, está em volta de nós. E quando nós utilizamos essa irradiação, que é o prana, que é o chi, que é a irradiação da força da criação, e respiramos, na realidade inspiramos, nós acabamos atraindo a nossa realidade, né? Então é isso. É verdade. Então, obrigado pela participação. E já que a Carmen fica falando na questão da ordem, né? Essa ordem aí dos Jedi, entre aspas, né? Fictícia, ela tem 3 graus: aprendizes, cavaleiro Jedi e mestre Jedi. Vamos falar agora de ordens que existem no nosso mundo contemporâneo. A maior parte das ordens ocidentais, no início, elas têm 3 graus: aprendizes, companheiros e mestres. Será que é por acaso que a Ordem Jedi tem 3 graus? Será que o George Lucas colocou por acaso isso lá? É o que eu digo, gente. Tem filmes que não são para quem apenas enxerga. São filmes para quem sabe ver. E a gente precisa aprender a ver. Agora, como a gente aprende a ver... Pode falar, Carmen, pode falar. Não, a Lilian está perguntando, está pedindo para você falar do mestre Yoda. Ah, legal. Eu falo um pouquinho dele, né? Eu gosto muito do Qui-Gon Jinn, que é o mestre do primeiro episódio, né? Acho que até porque, como ele é bem altão. Tem uma história, quem faz é um ator famoso, é o Liam Neeson, né? E quando ele foi filmar, ele chegou nos cenários, falaram, para tudo, para tudo. Porque, Carmen, ele não passava embaixo das coisas. Tiveram que reformular a altura. Né? Então, eu tenho essa identificação com ele, porque eu também não passo embaixo de muita coisa. 2,3 metros também a gente vai querer o quê da vida, né? Você não vai passar embaixo de muita coisa. Mas o mestre Yoda. É muito curioso ela pedir para a gente falar do Yoda, porque a gente olha, né? Velhinho, baixinho. Você olha aqueles Jedi, né? Ao redor deles, todos altos, hábeis, musculosos, né? E aí você olha ele mirradinho, apoiado numa bengalinha, né? O Yoda, no tarô, ele é uma metáfora para um arcano que nós já falamos, que é o arcano 9, que é o eremita, que a Carmen vai lembrar. O eremita que anda com manto, com capuz, apoiado no seu bastão, na sua bengala, né? E o eremita, ele não revela, ele é muito discreto, ele é muito sigiloso, ele é muito calado. Ele não revela, para quem não merece, a sabedoria, o conhecimento, a gnose. Da mesma forma, nos primeiros filmes, né, episódio 4, 5 e 6, nunca se viu
o mestre Yoda lutando. Nunca se viu. Nos episódios 1, 2 e 3, no 2 e no 3, a primeira vez que ele abre aquele mantinho dele, ele estende a mão, o lightsaber voa para a mão dele, ele começa a combater com os Siths. Siths são aqueles do lado negro, tão rápido, com tanta habilidade. Cara, eu estava no cinema, eu sempre ia na pré-estreia. O cinema aplaudiu, né? Porque nunca tinham visto, né? Então fala, olha o potencial que ele guardava, que ele não desvelava. E essa é a verdadeira sabedoria. Porque quem sabe não fica se expondo. Quem sabe não fica se achando. Não fica falando o que é. Guarda. E na hora certa utiliza a sabedoria. Então isso tem a ver muito com o Arcano 9. E o mestre Yoda é responsável por uma das cenas mais lindas da saga. O Luke Skywalker, que é aprendiz dele, né? Tá lá em treinamento. Ele cai com a nave no planeta que o Yoda vive, né? Dagobah. Olha o nível de informação de Star Wars, cara, que eu estou contando aqui. E a nave fica encalhada. E aí o mestre Yoda fala, vamos lá, tira a nave daí com o teu poder mental, usa a força. Aí o Luke vai lá, aponta e não consegue, tenta uma vez, duas, três, um monte, não consegue nada. E ele fala, eu desisto, você está me pedindo o impossível. Aí o Yoda vai lá, ergue a mão dele, fecha os olhos, aquela nave sai inteira do pântano. Ele não só tira do pântano, como ele faz a nave deslizar e parar na frente do Luke Skywalker numa área seca que ela poderia levantar voo. E aí o Luke vira para ele, não, mas como é que você fez isso? É impossível, eu não acredito. Aí Yoda só ele fala, e é por isso que você não faz, porque você não acredita. Não acredita. Isso já vale o episódio inteiro, essa frase. Porque se a gente traz isso para a nossa vida, quantas coisas a gente não consegue atravessar, quantos desafios a gente não consegue atravessar por acreditarmos que não somos capazes. Quantas vezes alguém cai e não consegue levantar porque acredita que não tem força para levantar. E é por isso que nada é feito. Então, é uma lição muito valiosa que nós temos que usar, Carmen, no tempo atual. Essa pandemia complicou muito o planeta. E as pessoas ficaram meio desesperançosas. Fecha os olhos. Busca a tua força interior. O Deus do teu coração, o Deus da tua compreensão. Vive um dia após o outro. Não cai na armadilha de querer viver na ansiedade de um tempo que não existe, que é o futuro. E um dia após o outro, em contato com o Deus do teu coração e da tua compreensão, você é capaz de se reerguer, você é capaz de atravessar qualquer obstáculo, você é capaz de realizar o que aqueles que não acreditam dizem ser impossível. Eu amo essa palavra, porque quando alguém me fala é impossível, você não vai conseguir, eu apenas respondo, olhe para mim e me aguarde. Daqui a algum tempo a gente conversa. Né? Então, é essa postura que precisamos ter, e tudo isso tem a ver com o arcano da força. A força de cada um que combate o ego e eleva a essência. Né? Muito bom. Legal, eu quero só falar duas coisinhas. Alessandra, me manda um e-mail, pax@pax.org.br. Sinto muito pelo teu filho que fez a passagem. A Gi escreveu, o Alê é incrível, que show de conhecimento. O curso sobre anjos foi incrível, a aula de arcanjos está maravilhosa, só gratidão por ouvir esse ser tão iluminado. Então, obrigada aí, Gi, querida, por ter compartilhado a sua colocação e o seu sentimento em relação a todo o conhecimento que o Alexandre Garzelli traz para todos nós. E, família Pax, então, tem o curso sobre arcanjos,
com o querido Alexandre Garzeri, acontecendo todo domingo, por 4 meses, das 18h30 às 20h30, para que vocês possam participar. O meu e-mail, Alessandra, pax@pax.org.br, pax@pax.org.br, tá bom? Então é isso. Alexandre, você congelou. E o Alexandre está com a gente aqui toda segunda-feira, compartilhando toda a sua sabedoria, falando sobre os arcanos do tarô, tá bom? Alessandra, pax.org.br, tá? E aí a gente se comunica por lá. Vamos aqui convidar o querido Alexandre a estar conosco novamente, para que a gente possa estar conversando, se é que ele consegue entrar de novo, para dar um tchau para todos nós. E aí estaremos juntos. Amanhã eu vou estar conversando aqui com o Romário Faia França, práticas de magia e leitura de runas, hein? Espero todo mundo. O Romário está com a gente também na Pax há muitos anos. E ele vai estar fazendo leitura de runas aqui no ar, ao vivo, para os nossos amigos que estiverem conosco. E vai falar sobre magia. Tudo bom, Ale? Voltamos. 4 minutos. 4 minutos. Esse congelamento, você às vezes está congelando um pouco também, Carmen. Às vezes a tua imagem para um pouquinho, né? Coisa. Esse congelamento, sabe o que foi? Foi uma conspiração do lado negro da força. Mas a gente sempre é mais forte. A gente sempre vai vencer os Siths do lado negro. A gente volta. Os Jedi sempre, ó, o Merlin, sempre volta. Legal. Gente, nesses 4 minutos, são agora 17h56. Olha o homem do tempo, né? 17h56 né? Para a gente falar uma mensagem do arcano 11, que é o arcano da força, né? E essa mensagem, ela invoca algo muito interessante, que é justamente a seguinte: confia, pois confiar é atrair a força que tu precisas para realizar. Vontade, porque onde existe uma vontade, lá também haverá um caminho a ser percorrido. Acredita, pois acreditar abre caminhos para que o teu potencial possa se manifestar e ao mundo transformar. São palavras muito bonitas associadas ao arcano. E é a minha proposta de vida, é a proposta de vida da Carmen há tantos anos com a Pax, a proposta dos profissionais que trabalham na Pax, a proposta, na verdade, de todo sincero buscador, de todo verdadeiro espiritualista. Porque espiritualidade, gente, eu amo ler, adoro pesquisar todas as teorias, mas espiritualidade não é apenas teoria, não. Ela necessita ser prática. Colocar em prática o que você aprende. É isso que gera a transmutação que o planeta está tão necessitado e, consequentemente, também o ser humano. Então, estudemos. Depois, pratiquemos o que foi estudado. Tudo é possível. Acredita. Você vai levar qualquer nave, vai a qualquer ano, vencer a vida. Sombra. Agora eu estou vendo a Carmen. Está falhando. Está falhando, é horário. Você também está dando umas travadinhas, mas deu para concluir. Não, tá ótimo. Eu estou aqui às 5 horas, 17 horas, de segunda a sexta, sempre às 17 horas. Amanhã, com o Romário, sobre runas e magia.
Gratidão, Ale. Gratidão, obrigado. Tchau, tchau. Que a força esteja com vocês. Tchau, tchau. Amém. Gratidão. Namastê, família Pax.